Olá, povo! Hoje eu vou explicar para vocês como a gente cria uma página HTML, como a gente estrutura uma página HTML utilizando os elementos div, tá? Antes eu vou explicar o que é o elemento div e para que serve esse elemento. O elemento div vem de division e ele serve para isso, para dividir uma página HTML, ou seja, dividir um site em várias áreas para que a gente possa aplicar conteúdos diferentes em lugares diferentes no site. Normalmente a gente divide um site na área do topo, que é onde vai a marca da empresa, embaixo vem a área do menu, embaixo a área do conteúdo, muitas vezes a gente tem uma coluna do lado direito com outros links, e lá embaixo a gente tem um rodapé, o rodapé do site. Então é com esses elementos, com o elemento div, que a gente consegue fazer essa divisão de áreas de uma página, ok? Então a gente consegue modelar essas caixas, essas áreas do site. Para mostrar isso para vocês, eu estou aqui no programa Notepad++, tá? Criei um arquivo HTML e criei dentro desse arquivo uma estrutura básica de HTML, tá? Antes eu coloquei aqui uma declaração doctype, essa declaração faz com que todos os navegadores interprete as propriedades da mesma forma, tá? Para que apareça visualmente da mesma forma em todos os navegadores. Tá? E também fiz aqui um elemento style dentro do head. Tá? É dentro desse elemento aqui que a gente vai colocar nossas propriedades CSS, nossos seletores e propriedades do CSS. E dentro do body eu coloquei 5 elementos div. Dentro de cada div um texto diferente para cada um. Tá? Primeiro div, segundo, terceiro, quarto e quinto div. Tá? Depois disso, eu criei um seletor de elementos HTML. Tá? Então, quando a gente escreve div, escreve o nome de um elemento, abre chave e fecha chave, a gente está criando um seletor de um elemento, nesse caso, do elemento div. Tá? Esse seletor, ele seleciona no body os elementos div e aplica nesses elementos algumas propriedades, as propriedades que você escrever dentro das chaves. Poderia ser aqui um seletor de elemento H1, de elemento P, de elemento L ali e assim por diante. Nesse caso é do div porque a gente vai trabalhar com divs. As propriedades que eu usei, cor de fundo, tá? Coloquei a cor vermelha, largura, altura e margem. Dessa forma eu criei quadradinhos vermelhos com esses conteúdos dentro, ok? Vamos salvar o arquivo e vamos executar no navegador para ver como é que fica. Então veja lá, criei 5 quadradinhos com a cor de fundo vermelha, tá? Separados por uma pequena margem um do outro. Vou voltar para o Notepad++ para a gente começar a nossa explicação. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que quando a gente publica, quando a gente executa um arquivo HTML no navegador, o próprio navegador aplica certas propriedades nos elementos HTML. Ele faz como a gente fez aqui, como se ele criasse um seletor e aplicasse diversas propriedades nos elementos HTML. Tá? Por exemplo, se eu colocasse dentro desse div, tá? Antes desse texto, abrisse aqui a tag do elemento H1, que é o elemento que cria título no HTML, e fechasse aqui logo depois do texto, o que vai acontecer com esse texto, primeiro div? Ele vai aumentar de tamanho, vai ficar negrito e vai usar uma margem. Veja lá. Olha lá, ele até excedeu aqui o tamanho do meu elemento div. Então ele aumentou, assumiu certas propriedades, que quem aplica essas propriedades são os navegadores. Tá? Os navegadores têm um padrão de propriedades a serem aplicadas, por isso que em todos os navegadores a gente vê os elementos da mesma forma, né? Com exceção de algumas propriedades que os navegadores interpretam de forma diferente,
e foi por isso que a gente usou essa declaração doctype, para que os navegadores interpretem os elementos, as propriedades da mesma forma. Então, esse conceito que eu queria que vocês entendessem. Vou apagar aqui o H1. Tá? O conceito é que o navegador aplica certas propriedades nos elementos HTML. Uma das propriedades que ele aplica nos elementos é a propriedade display. Essa propriedade display vai controlar a forma como o elemento é exibido. Tá? O que ela faz basicamente? Ela bloqueia ou não a linha onde está esse objeto, tá? O espaço horizontal onde está esse objeto. No caso do elemento div, ele aplica essa propriedade display com o valor block, bloqueando essa linha onde está o elemento. Né? Não vai mudar nada porque o navegador já aplica essa propriedade para o div. Tá? O que ele faz? Ele faz com que a linha, o espaço horizontal desse elemento seja bloqueado. Então, o próximo elemento vai pular para a linha de baixo, que é o que aconteceu. Como todos são elementos do div, todos estão fazendo esse mesmo processo, bloqueando o espaço horizontal, fazendo com que o próximo elemento vá para a próxima linha. Ok? Esse é um conceito importante para a gente entender. Porém, mesmo que o navegador aplique o valor block para a propriedade display, a gente pode alterar esse valor, por exemplo, para inline. O valor inline vai permitir que outros elementos ou outro conteúdo ocupe a mesma linha daquele elemento. Então veja lá, agora o elemento div permite outros elementos ou outro conteúdo na mesma linha. Porém, a propriedade de largura e altura para de funcionar. Tá? Quando eu aplico o valor inline para o display, as propriedades de largura e altura param de funcionar. Ou seja, são propriedades incompatíveis. Então, se eu quero que funcione largura e altura, eu tenho que usar o valor block. Ok? Vou salvar e vou atualizar o navegador. Então, veja lá. Agora, a propriedade de largura e a propriedade de altura estão funcionando, porém, os elementos bloqueiam aquela linha. Para fazer com que o elemento tenha largura e altura, ou seja, funcione a propriedade de largura e de altura, porém ocupem todos uma linha só, a gente precisa aplicar neles um atributo chamado float. Antes de entender como funciona essa propriedade, esse atributo, a gente precisa entender um outro conceito. Todo elemento é como se ele fosse dividido em duas camadas. Uma camada que fica sempre no nível 0, ou seja, encostada na tela, é uma parte do elemento onde é aplicado essa propriedade display block. E a outra camada desse elemento é a camada visual, onde é aplicada a largura, altura, cor de fundo, ou seja, as propriedades visuais do elemento. A gente pode ver isso usando o inspetor de elementos do Firefox. Vou clicar com o botão direito na tela, vou aqui em inspecionar elemento e vou clicar nesse botão visualização 3D. Ele vai dar uma visão em 3 dimensões da página. Essa parte branca é o body, e se eu aproximar aqui do elemento, você vai notar que o elemento está encostado no body. Ok? Vou usar a propriedade float. A propriedade float faz com que esse elemento flutue, suba um nível, desgrude do nível 0, que é o body. Quando eu uso a propriedade float, eu preciso definir o alinhamento dos elementos, mas a gente já entende isso. Vou colocar aqui left e depois eu explico como é que a gente
usa isso daqui. Vou salvar o arquivo e vou atualizar a página no navegador. Veja que agora, mesmo usando a propriedade DisplayBlock, os elementos ficaram na mesma linha, ou seja, a linha não está mais bloqueada. Isso acontece porque a gente separou as duas camadas desse elemento. A camada onde o DisplayBlock funcionava ficou encostada no body e a parte visual dos elementos foram para frente. Na verdade, quando eu uso a propriedade float, a propriedade display com valor block para de funcionar. Mas, como o elemento não está usando o display inline, a largura e a altura voltam a funcionar. Vamos ver como os elementos flutuam? Vou entrar no inspetor de elementos e vou para a visualização 3D. Então veja lá. Agora, os elementos estão flutuando. Tá? Não estão mais encostados no body. O display block para de bloquear essa linha e a parte visual dos elementos flutuam e conseguem ficar todas na mesma linha porque o bloqueio não está mais funcionando. Ele para de funcionar quando a gente usa o float. Ok? Aí a gente escolhe o alinhamento com o qual esses elementos vão ficar nessa linha. Eles podem alinhar da esquerda para a direita, então a gente escreve left, tá? Pode ver no navegador que eles ficam alinhados, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto div, ou a gente pode alinhar esses elementos da direita para a esquerda usando o valor right no float. Tá? Veja lá que agora eles ficam alinhados à direita, só que eles começam a ser lidos da direita para a esquerda também. Ok? Então vamos continuar configurando esses elementos, como se a gente fosse montar uma página de um site. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou criar outros seletores, vou copiar e colar 5 vezes esse seletor, né, mais 4 vezes, então tem um seletor, 2, 3, 4, 5 seletores, tenho 5 elementos. Para que cada seletor funcione para um div específico, a gente precisa criar um identificador para cada div, ou seja, precisa dar um nome, precisa dar uma identidade para cada um desses divs. Eu vou chamar esse primeiro aqui de topo. Tá? E vou criar um identificador para cada elemento div. Topo, menu, esquerda, direita e aqui embaixo rodapé. Vou salvar esse arquivo. Tá? Vou agora pedir para que o seletor, além de selecionar o elemento div, que ele selecione o elemento div com aquela identidade específica, com aquele identificador específico. Então tudo junto aqui a gente faz assim, coloca uma cerquilha ou hashtag e coloca o nome com o qual a gente está identificando aquele elemento. Tá? Topo. Esse daqui vai selecionar o div menu. Esse vai selecionar o div com ID esquerda. Este vai selecionar o div com ID direita. E este vai selecionar o div com ID rodapé. A gente não pode colocar identificadores que comecem com número, não pode colocar espaço entre os identificadores e nem acento ou caracteres especiais. Ok? Então vou salvar e vamos ver aqui que vai continuar funcionando, só que agora cada seletor está selecionando um div em específico, com uma identidade específica, um identificador específico. Tanto que se a gente mudar aqui a cor de um dos elementos, vou deixar aqui verde, pode ver que só o elemento topo vai ficar na cor verde. Ok? Vou pedir para aumentar
a largura desse elemento e a altura. Ok? Margem continua a mesma, vou salvar e vou atualizar. Então veja lá, aumentou o elemento div com id topo e os outros elementos ficaram ali encaixados do lado esquerdo dele. Então olha só, se eu quiser bloquear a linha desse elemento topo, né, não deixar que nenhum outro elemento fique nessa mesma linha, eu preciso fazer com que o display com valor block funcione. Tá? Então eu preciso excluir a propriedade float que faz com que o bloqueio de linha não funcione mais. Se eu excluir então a propriedade float do elemento div com identificador topo, esse elemento não vai me permitir mais outros elementos na mesma linha. Veja só, ele bloqueou aquela linha. Vou fazer a mesma coisa para o div menu. Vou mudar a cor também, vou deixar azul. Opa, FF. Vou deixar ele também com 900 pixels de largura, com 50 pixels de altura e excluir a propriedade float para que o bloqueio da linha também funcione, ou seja, ele fique isolado na linha. E vou atualizar a página. Ok? Veja como os outros elementos foram para baixo do elemento div com identificador menu. Vou fazer a mesma coisa para o rodapé. Vou pedir para o rodapé ficar com 900 pixels de largura. Tá? Pulei para o rodapé aqui agora. 80 pixels de altura e vou excluir a propriedade float também para ele ficar isolado na linha. Veja o que acontece. O elemento rodapé ficou na mesma linha dos elementos esquerda e direita. Tá? Só antes de continuar a explicação, eu vou pedir para o elemento da esquerda flutuar para a esquerda e o elemento da direita fica flutuando para a direita. E vou mudar aqui também a largura desses elementos, 450, e vou deixar esses elementos num tom de laranja, uma cor laranja. Tá? O direito é um pouco mais amarelado. Vou salvar e vou atualizar o navegador. Então veja lá, mesmo pedindo para que a linha do rodapé fosse bloqueada, eles estão todos na mesma linha. O que aconteceu? O elemento rodapé entrou por baixo do elemento esquerda, do div com id esquerda e do div com id direita. Por quê? Porque ele parou de funcionar e ele desceu para o nível do body. Vamos ver lá no inspetor de elementos do Firefox e vamos ver como é que aconteceu isso daqui. Então veja lá, o elemento rodapé agora ele está abaixo, tá, do elemento com o div d esquerda e o div d direita. Tá? Porque ele não está mais flutuando, ele está lá encostado no body e esses outros divs vieram para cima. Então ele consegue entrar atrás desses dois elementos. Tá? Para corrigir isso, a gente vai precisar usar no elemento rodapé uma outra propriedade chamada clear. Esse clear ele limpa a área do rodapé. Ele pede para que nenhum elemento flutue sobre o rodapé. Nem os elementos que usem o float left, nem os elementos que usem o float right. Então a gente pode especificar aqui quais elementos não vão flutuar sobre o elemento rodapé, o div com id rodapé. Nesse caso eu quero que ambos parem de flutuar sobre ele, both, ou seja, nem o da esquerda e nem o que flutua para a direita. Então quando eu coloco clear both, ou seja, limpa ambos, ele limpa a área do rodapé para que nenhum outro elemento flutue sobre ele. Vou salvar
e vou atualizar a página no navegador. Então veja lá, como ele não permite mais que os elementos flutuem sobre ele, ele é obrigado a vir para baixo, porque na sequência do código ele vem depois com o elemento esquerda e direita. Então ele é obrigado a vir para baixo, e aí o elemento esquerda e direita ficam ali na mesma linha e o rodapé pula para a linha de baixo. Tá? Se eu quiser jogar esse quarto div aqui para a esquerda também, é só eu pedir para que ele flutue para a esquerda. Vou salvar o arquivo e vou atualizar. Olha lá, ele flutua para a esquerda. Aqui no caso, ele ficou um pouco maior, porque apesar desses outros divs terem 900 pixels de largura e aqui ter 450 de cada um, a gente tem uma margem aqui no meio. Então eu só vou diminuir um pouco do tamanho desses dois divs para que fique certinho aqui. Tá? Vou diminuir aqui para 445 o da direita e 445 o da esquerda e vou atualizar a página. Agora sim ficou todos no mesmo tamanho. Então vejam que aqui eu dividi as áreas de uma página HTML. Eu posso fazer aqui o topo com a marca, colocar aqui o menu, um conteúdo do lado esquerdo, um conteúdo numa coluna da direita e aqui o rodapé. Ok? Normalmente nessa parte de conteúdo aqui, a gente não coloca as propriedades de altura, tá? E aí a altura vai ser definida conforme o conteúdo que tenha dentro desses elementos. Então é assim que a gente estrutura uma página utilizando os elementos div e as propriedades do CSS. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.